Ele falou que eu não posso cobrar 10 reais em cada peça dessa daqui. E agora? O que eu vou fazer? Gente do céu, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um cafezinho aqui com vocês, porque agora é de manhãzinha, bem na segunda-feira. E eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Então bora lá. Pôr um cafezinho aqui, gente. Já tô lavando roupa. Hoje é uma segunda-feira, nem é dia de eu lavar roupa. Mas eu tô lavando roupa por quê? Porque amanhã eu tenho que ir numa cidade vizinha aqui fazer um ultrassom. Um ultrassom mais especializado, né? Que a médica pediu. Então, eu vou ter que lavar roupa hoje pra adiantar minha vida, né, gente? Pra amanhã a gente poder ir lá fazer esse ultrassom e ver a minha princesa que tá aqui no forninho. Meu nome é Ericlene, eu sou artesã e proprietária do ateliê físico e do canal Rosa de Saron. Vou contar pra vocês quem que falou que eu não posso vender esse suplá a 10 reais. E agora o que fazer? Mudar a rota? Recalcular? Meu Deus, e agora? O que eu faço? E agora, Giovanni? Quem já viu aquele meme? E agora, Giovanni? Gente do céu, pera ainda. Vou levantar pra vocês verem minha nenezinha, que eu sei que vocês gostam de ver a minha princesinha, gente. Olha só. Tá aqui no forninho a minha Adaça. Gente, olha o tamanho dessa barriga. Gente, ela tá crescendo por hora, viu? É por dia, não. Olha, tá pesada. Menina do céu, eu vou deixar esses vídeos salvos assim, porque quando ela nascer, aí eu vou lembrar, né? Que eu tô aqui, ó, gravidinha de 8 meses, reta final, né? Olha, gente. Louvado seja Deus por essa vida, né? Louvado seja Deus por esse dia. Já agradeceu a Deus hoje? Já agradeci, já li a Bíblia. Minha Bíblia tá aqui do lado, ó. Já li a Bíblia, já consagrei a Deus meus planos, meus sonhos, meus projetos, meu fruto do ventre. Já tá tudo consagrado ao Senhor e dará tudo certo. Bora lá para um dia abençoado e eu vou conversar com vocês. Eu vou vlogar com vocês esse suplá que eu fiz ontem, tá? Fiz ontem e vou vlogar com vocês e falar sobre o valor de venda, tá bom? Vem pra cá surfar essa onda. Sempre eu falo de suplá, eu falo de onda, eu rio eu mesma, gente. Bora lá, a balancinha tá ali que eu vou pesar junto com vocês. Vamos falar sobre precificação, vamos falar sobre medidas, centímetro, peso. Vamos falar sobre as pessoas opinar no nosso trabalho. Bora falar tudo disso? As pessoas nos influenciar, bora falar sobre isso. Eu vi um vídeo, enquanto eu vou conversar com vocês, eu vou crochetar um pouquinho, aí eu já vou mostrar. Só um minutinho. Aguenta a mão aí, menina. Desespera não. Já vai pegando o seu crochê, o seu café, o seu chimarrão. Crocheta junto comigo aqui, vamos conversando aí, tá bom? Eu quero mandar um beijo especial para as meninas maravilhosas que eu me inspirei no vídeo delas, né, a primeira vez. Foi a Aninha Crochê Redex, vou marcar o arroba dela. Guria Crocheteira, vou marcar o arroba dela. E a Paty Kelly, que eu vou marcar também o arroba delas três. Mandar um beijão carinhoso. Ah, eu também vou marcar o arroba da Polly, porque esse aqui eu fiz com sobrinhas. Então, hashtag feirão da sobra. Gente, eu fiz com sobrinhas, seu plástico, acredita? Eu fiz com cones abertos, eu não abri nenhum cone. Eu ia até colocar um outro verde mais claro aqui, só que ele não ia dar. E eu não tinha fechado também, eu não queria abrir também, né? Então, foi tudo feito com sobrinhas, pedacinhos de amor, cones abertos, marcando a hashtag Feirão das Sobras. Quero mandar um beijo especial para todas essas meninas lindonas e marcar a hashtag marcando a amiga, que é a hashtag que eu criei. E caso você queira me marcar ou marcar outra amiga, coloque ó, hashtag marcando a amiga, o arroba do meu canal, o arroba do canal de quem você vai estar marcando e menciona no vídeo, não é mesmo? Coisa boa, né? Então, bora lá. Falando das meninas, né? Eu me inspirei no vídeo delas para fazer esse suplá. E já fiz vários. Eu quero fazer uma ação de venda. Eu ainda não fiz, eu quero estar fazendo uma ação de vendas sobre esse suplá. Que a princípio eu queria vender a 10 reais. Só que alguém falou comigo que eu não posso vender a 10 reais. Porque se eu vender a 10 reais, tá ganhando pouco demais. E eu fiquei pensativa sobre isso, né? Eu sei que as pessoas não devem opinar no nosso trabalho, eu sei, mas eu vou explicar a vocês quem é que falou isso comigo, por que eu fiquei pensativa, né? Mas até o exato momento eu tô sem saber. Se eu coloco, vou ser bem sincera pra vocês, se eu coloco aqui no YouTube a 10 reais e aqui pras minhas clientes a um outro valor, eu tô nessa dúvida. Depois que eu tive esse relato aí, né, esse feedback dessa pessoa, aí eu, entendeu? Bora lá que eu vou conversar com vocês. Deixa nem um joinha pra mim? Deixa o joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho em todas. A sua inscrição faz total diferença aqui pra mim.
Não custa nada pra você deixar um joinha, né? A gente dá o que a gente tem. Então, você tem um joinha aí, né? Então, me dá um joinha. Se inscreva no canal, ativa o sininho todas. Todo dia sai vídeo 9h30 da manhã. Você tem um encontro marcado comigo. Eu vlogo o meu dia, falo o que tá acontecendo aqui, o que eu tô fazendo novidade, combinação nova, modelo novo. Temos algumas videoaulas sim aqui no canal, tá? Tem o nosso tapetão rainha que faz o maior sucesso, tem o tapete Rosiane também, né? Que a videoaula aos poucos tá subindo aí. Se você puder me dar uma força, me dar uma ajuda aí, gente. Um tapete ótimo pra fazer com sobrinha é o tapete Rosiane. Esse suplá aqui também, ele é maravilhoso pra fazer com sobrinha. Eu não fiz através de videoaula, tá? Não fiz através de videoaula. Eu fui colocando ponto, tirando ponto. Teve uns que eu comecei com 11 pontos altos e uma correntinha. Outros eu comecei com 12 pontos altos e uma correntinha. Então, assim, eu trabalho com o fio número 8, né? Então, se você trabalha com o fio número 6, você vai precisar adaptar aí ao seu ponto. Eu posso trazer a videoaula? Gente, eu tenho até uma videoaula do suplá. Pode ser até parecido com esse. Depois eu vou observar se é igual. Se não for, pode ser até que eu traga a videoaula para vocês verem da forma que eu estou fazendo, tá bem? Então, eu trabalho com o fio número 8, a agulha Tulip 4.0. Já ia falar Clover, gente. E como vocês podem ver, eu já tô na produção demais. Porque eu não quero fazer uma ação de venda só com 6 suplá. Ou com 12 suplá, 2 kits, não. Eu quero fazer uma ação de venda com uma variedade de suplá. E eu quero fazer ele na cor única, eu quero fazer ele no degradê, eu quero fazer colorido. E na cor única, no momento, eu não fiz nenhum, tá? Pra quem viu, eu já soltei alguns vlogs mostrando os outros que eu fiz, falando sobre o valor de venda deles também. Mas eu ainda não fiz na cor única. Quero tá fazendo sim. Então, bora lá que eu vou abrir ali pra mostrar pra vocês. Minha fita métrica tá aqui, de bichinho, maravilhosa. E olha esse suplá, gente, que coisa mais cuti-cuti. Suplá melancia, gente, olha que lindo. Não tá a coisinha mais fofa? Ah, eu achei lindo. Suplá melancia. Aqui no início, tudo feito sobrinha, tá? Pedacinhos de amor, cones abertos. Não abri nenhum cone pra fazer isso aqui, graças a Deus. Louvado seja Deus. Aqui no início eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na cor vermelho. Uma carreira na cor goiaba ou melancia, que essa cor aqui é da Veroleza, eu não sei o nome, eu acho que é o melancia. Eu acho que essa cor aqui chama melancia. Uma carreira de cru, eu pensei em colocar branco, só que eu não tinha branco aberto. E cru a gente sempre tem aberto, né, minha amiga? Olha isso aqui, né? Não tinha branco aberto. Aí eu falei assim, então eu vou colocar cru. Coloquei cru, porque já tava aberto, glória a Deus. E vim com verde bandeira, que também já tava aberto, né? Olha só, e coloquei uma carreira de verde bandeira, depois veio uma de argolinha e uma que é essa aqui, ó, a carreira de ponto fechado, né? Olha só, que é o bico. Gente, ele lacrou, ficou perfeitamente. Por isso que eu falo com vocês. Teve uns que eu fiz com 11 pontos altos, outros eu fiz com 12 pontos altos. Esse aqui eu fiz com 12, tá? Creio que eu vou estar fazendo com 12 pontos altos. Esse daqui ficou exatamente com 36 centímetros de diâmetro. Ele pode ficar essa variação de 34 a 36, né? Esse aqui ficou com 36. Vamos medir um outro aqui pra gente ver qual foi a medida? Bora. O outro aqui ficou medindo 34, tá vendo? Tem essa leve variação. Todos foram usados com os mesmos fios, as mesmas sobrinhas. Todos foram usados com a mesma agulha, né? A 4.0. Esse aqui ficou com 34, tá vendo? Então, só um até agora ficou com 36. Bora medir tudo, né? Já que nós tá aqui na chuva pra se molhar. 34. Eu vou pesar com vocês pra vocês verem quantas gramas que eu gastei aqui de sobrinhas de pedacinhos de amor. E essa combinação é linda, né, gente? 34. E o último aqui. Gente, essa combinação é linda. Essa combinação de suplá melancia. A mesa fica super divertida. É um suplá que pode ser usado para café, para chá. 34 centímetros de diâmetro. Então, ele é um suplá que ele não é tão grande. Mas ele não é tão pequeno. Ele não é um suplá de 30 centímetros. Teve um que ficou com 36. E teve os outros 5. Um ficou com 36. Os outros 5 ficaram com 34 centímetros de diâmetro. Tomar o café antes que esfria, tá? Toma o seu aí também. Café só presta quente, né, gente? Então, ele não é um suplá tão pequeno, né, de 30 centímetros, mas não é um suplá tão grande, de 40, 41, 42 centímetros, que é a maioria que eu faço aqui no meu ateliê, ele fica de 40, 41 centímetros, né? Mas esse aqui é um suplá para vender com preço mais em conta. Então, eu vou pesar um desses aqui com vocês, tá? Bora pesar aqui, minha balança tá aqui do lado. Então, olha só, gente, eu fiz 6 unidades desse suplá no meu domingo, tá? Fiz outras coisas? Fiz outras coisas também.
Deixa eu ligar a balança aqui. A balança... 112 gramas. 112 gramas. Bora pegar outra aqui. Pra gente medir, pesar. 111 gramas. Então, é isso aí. 111, 112. Saúde. Ai. 111, 112 gramas. Bora pesar tudo pra nós ver quanto que ficou? Lembrando que eu fiz no fio 8, né, gente? Se você fazer no fio 6 aí, vai ficar outro peso, né? Eu fiz no fio 8, todos no fio 8. Barbante, fio 8. Veronese. O 6... O 6 suplar... Os 6 ficaram a 666. 665, gente. 665 gramas. Isso mesmo. 665 gramas. E olha que imagem bonita aí, gente. Olha. Ficou bom, não ficou? Acho que vou tirar um print disso aqui. Uma cara assim de assustada, né? Bora lá tirar print. E escureci o vídeo sem querer, gente. Pesquei no vídeo e escureci. 665 gramas crochetados aqui. De sobrinha, pedacinhos de amor e cones abertos. Bora lá. Quem é que falou que eu não posso vender a 10 reais? Então, eu falei que eu ia estar vendendo esse suplá a 10 reais, né? Assim como as meninas estão fazendo essa promoção, essa ação de venda, esse preço baixo, né? Não é preço fixo, é preço de promoção. Isso a gente tem que entender. Antes de fazer uma promoção, antes de anunciar uma ação de venda, a gente tem que entender isso. Não é um preço fixo, é um preço promocional. Aí eu falei assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer um monte de suplá, deixar na minha pronta entrega para depois anunciar. Aí pus na cabeça que eu daria para fazer, né, nesse valor de 10 reais. Pra mim ele tá saindo a R$2,75 nessa faixa aí, R$2,75, R$2,60 cada suplá. Então, se eu vender a 10 reais, eu estaria ganhando a 7,25, né? R$7,25. Ok, eu já tinha feito meus cálculos, tudo certinho. Aí eu inventei de ir lá no chat GPT e colocar o valor, né? Coloquei, olha, eu pago tanto no barbante, tô fazendo um suplá, eu quero fazer uma ação de vendas, eu quero colocar um preço promocional, visando que o meu público é baixa renda. O suplá ele fica com 35 centímetros, foi tudo isso que eu coloquei lá, gente. O suplá fica com cerca de 35 centímetros de diâmetro. Eu coloquei lá até 120, foi. Eu coloquei assim, eu gasto até 120 gramas, de 100 a 120 gramas em cada. E eu gasto aproximadamente, eu coloquei lá, né? Eu gasto aproximadamente 35 a 40 minutos em cada suplá, porque é o tempo que eu gasto. Coloquei tudo isso lá. E coloquei lá, precifique pra mim esse meu trabalho, veja qual valor que eu posso colocar na promoção. Então lá, depois de falar tudo isso, o ChatGPT calculou um monte de coisa pra mim lá. O que é ChatGPT? ChatGPT é uma inteligência artificial que consegue calcular o preço do seu trabalho, sua mão de obra, seu lucro, ele calcula tudo certinho, sem a gente precisar ficar quebrando a cabeça. Pera aí que eu vou só ligar o tanquinho ali, gente, que o tanquinho desligou. Só um minutinho. Tô lavando a roupa, o tanquinho para ali, aí tem que voltar e ligar ele. Então, quando você tem dificuldade em precificar, eu não tenho dificuldade em precificar o meu trabalho, mas eu fiquei curiosa. Eu sei precificar meu trabalho. Só que eu fiquei curiosa, porque, gente, a inteligência artificial apareceu agora, né? Esse ano, né? Pra nós. E eu já tenho 9 anos e meio que eu trabalho com crochê, então eu precifico o meu trabalho há 9 anos e meio. E agora eu inventei de colocar esse trem lá, né? Eu tinha visto até no vídeo da Lê, mandar um beijão pra Lê. Ela falando, né, sobre olhar lá pra ter uma base, assim. Aí eu falei assim, eu vou colocar lá no chat GPT. Coloquei todos esses dados. Sabe o que o chat GPT falou? O chat GPT falou assim, ó, pra você vender essa peça com preço promocional e que você não perca tanto, falou de jeito, gente,
e que você não perca tanto, eu te indico vender ele a R$ 13 cada. R$ 13 cada. E ele falou assim, ó, não fale que é preço fixo, fale que é uma promoção, fale que é uma ação de venda, fale que é por tempo determinado, fale que é para as 10 primeiras clientes, tipo assim. Ele colocou lá, né? Coloque como se fosse uma coisa limitada, fosse uma coisa de urgência. E não deixe esse preço por muito tempo, porque a sua lucratividade está pouca. Ele falou, de jeito, gente. Aí ele falou assim, ó, o preço ideal para você tá vendendo. Aí ele deu outras sugestões, né? O preço ideal para você tá vendendo e ainda estando na promoção seria R$ 15. Ele colocou R$ 15. Aí eu falei assim, gente do céu, mas e agora? O que eu faço? Aí eu fiquei meio assim, né? Aí ele falou lá, se você o valor ideal para você colocar um valor promocional, o ChatGPT, né, gente? Faça o kit, 6 unidades, e venda a R$ 79,99. Ele falou de jeito, escreveu de jeito lá, né? Que ele não fala, escreve, né? A gente que lê. Colocou lá R$ 79,99. R$ 79,90, para ser mais exata. Que aí vai sair a R$ 13 e alguns centavos cada suplá. Então, assim, ele calculou de acordo o valor que eu pago no meu material, o tempo que eu levo para fazer, né? Porque eu dei todas as informações para ele, né? Eu falei o tempo que eu levo para fazer cada peça. Eu falei o valor do material que eu pago em 1 quilo. E eu falei que é uma peça 100% artesanal. Mas eu falei que eu queria colocar uma promoção. Eu queria atrair clientes novas. Eu queria atrair um público novo, né? Eu queria colocar... atrair clientes novos, né? Eu coloquei lá isso pra ele. Então, ele falou que se eu vender abaixo desse valor, né? Ele falou que eu, tipo, que estaria perdendo muito. Tipo assim. Aí eu fiquei pensativa. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tava querendo vender a R$ 10. E agora? Vende a R$ 10 ou não vende a R$ 10? Aí depois eu fiquei pensativa. Eu vou falar com você, vou ser bem sincera. Eu fiquei assim, gente, um suplá desse, se fosse antes, eu venderia ele quanto? Na promoção. Antes de ver o vídeo das meninas, antes de pesquisar no ChatGPT, antes dessas coisas. Quanto que eu venderia um suplá desse aqui? Eu venderia ele a R$ 20. R$ 20. No muito, eu colocar uma promoção bem assim, bem, como que fala? Bem rígida, né? Bem promoção mesmo, eu colocaria a R$ 15. Mas é promoçãozaça, gente, a R$ 15. Eu colocaria ele a R$ 15. Aí eu fiquei pensativa, eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí nisso aí, eu cheguei à conclusão. Aqui no YouTube eu vou deixar R$ 10. Se você quiser comprar comigo esse suplá, como você tem que pagar o frete, eu vou deixar R$ 10. Então aqui no YouTube será a R$ 10 cada unidade desse suplá. Ele fica de 34 a 36 centímetros, tem essa variação e o peso eu mostrei pra vocês. E aqui pra minha cliente final, gente, eu vou vender ele a R$ 79,99. Você entendeu? Então, para minha cliente final aqui, ele vai estar com a promoção zaça por tempo limitado. Essa promoção não vai ficar direto. Ele vai ficar por tempo limitado no valor de R$ 79,99. O kit com 6 peças. Que aí tá saindo a R$ 13 e alguns centavos. É que eu tô sem calculadora aqui para somar exatamente para vocês. Então, para minha região aqui, onde eu moro, vai ser esse valor, né? R$ 79,99. E se a cliente querer passar cartão, se ela querer dividir no cartão em 2 vezes, vai ter acréscimo. Esse valor é à vista, R$ 79,99 é um valor que eu quero vender à vista, no Pix, no dinheiro. Se for no cartão, aí ele vai ter um acréscimo, né? Se a cliente falar assim, eu quero que você passe no cartão e divide de 2 vezes, ele vai ter um acréscimo aí de R$ 8, por aí. De 5 até R$ 8 se for no cartão. Então, vai ser uns 79, vamos por 80, uns R$ 88, né? Mais ou menos. Se for no cartão, que aí eu consigo parcelar em 2 vezes. Que aí vai cair o valor pra mim de R$ 79, né, gente? Então, assim, é isso que eu queria falar com vocês. Se você não conseguir precificar o seu trabalho, muita gente entra em contato comigo. Fala assim, Ariclene, eu não consigo precificar, eu pago tanto no meu barbante, eu não consigo precificar. Gente, vai lá no ChatGPT, vai no Gemini, vai no ChatGPT. O ChatGPT você não precisa nem baixar. Não, o ChatGPT você tem que baixar. Você não precisa baixar o Gemini. O Gemini você vai pelo Google, coloca lá Gemini, vai aparecer, você clica e você consegue dar os comandos de voz para ele. O ChatGPT você tem que baixar, né?
E ele tem um limite também lá de coisas lá, de edições lá, que depois você tem que pagar. Eu não pago, eu uso ele grátis, né? Quando eu excedo do dia, no outro dia que eu uso. Então, se você tem uma dificuldade de precificar o seu trabalho, você não consegue, coloca lá, entra lá no ChatGPT, coloca, olha, eu pago R$ 24 no quilo do barbante. Eu faço suplá de 35 centímetros. Eu gasto 40 minutos. Eu gasto 1 hora para fazer. Coloca lá tudo que tiver na sua realidade. Eu gasto 1 hora para fazer um suplá de 35 minutos. Eu pago R$ 24 no quilo do barbante. E é 35 centímetros o suplá. Qual o valor que eu posso vender, sendo que o meu público é baixa renda, sendo que eu quero colocar uma promoção para chamar atenção, né? É uma promoção, não é preço determinado, não é preço fixo, é uma promoção que eu quero atrair novos clientes. Coloca desse jeito. Aí você vai ver lá. Aí, se você quiser, você pode falar assim, ó, me dê sugestão de colocar a peça na promoção, me dê sugestão a peça não estando na promoção e me dê sugestão com a minha lucratividade alta. Então, ele vai fazer todo o cálculo por você. Ele vai te falar tudo. O seu lucro é tanto, a sua mão de obra é tanto. E ele na mensagem mesmo que ele mandou, ele falava assim, não é só o material, é sua mão de obra. O que leva mais em conta aqui é a sua mão de obra. É sobre isso, né? E se eu for olhar, gente, na ponta da caneta, eu creio que eu não consigo fazer mais de 13 suplá no dia. Eu creio que não. Eu não sou tão rápido, tão ágil assim. Eu achei que eu ia conseguir fazer mais de 13 suplá no dia, mas eu não consigo. Porque, gente, toda hora você para. Você vai fazer comida, você vai organizar a casa, aí você sai, que você tem uma consulta, você tem que lavar a roupa, você tem que fazer aquilo, dar atenção ao filho, marido e... Você entendeu? Rede social não é só sentar e crochetar. Eu tenho que dar um bom dia no Instagram, eu tenho que atualizar o Instagram, o WhatsApp, eu tenho que responder cliente, eu tenho que embalar para o meu marido fazer um envio para mim. Então, tudo isso aí influencia no meu trabalho. Eu não fico sentada só crochetando. Eu trabalho com crochê de 10 horas por dia, 8 a 10 horas por dia. Só que assim, não é só crochetando. É respondendo o cliente, é mandando foto, é cliente perguntando qual peça que eu tenho, é embalando pedido, é entregando cliente, é respondendo aqui no YouTube, é postando vídeo, é subindo vídeo pro canal. Isso é um trabalho, né? Então, eu trabalhar com crochê, eu trabalhei de 10 até 12 horas, mas não são todas essas horas sentadas com a agulha na mão e o barbante na mão. É sobre isso. Então, assim, pelo que eu vi, eu não consigo fazer mais de 13 suplá num dia. Não consigo, gente. É malo. Na minha conta aí foi mal uns 10 aí. Ainda não contei assim certinho, não. Porque ontem mesmo foi domingo eu fiz esses 6 aqui. Só que ontem eu gravei 4 vídeos na parte da manhã. Só na parte da manhã eu gravei 4 vídeos. Eu parei, fui lá levar meus filhos no culto de jovem. Depois eu voltei, continuei, gravei mais vídeo. Depois eu tomei banho, fui pra casa da minha sogra almoçar. Não levei crochê. Fiquei lá 1 horona, conversei, papiei, nós comemos. Aí quando eu já cheguei e fui dormir. Porque eu preciso tirar esse tempo de descanso. Não é só trabalhar, né, gente? A gente precisa repor as energias. Ainda mais estando grávida. Aí eu fui descansar, dormi ali 30 minutos, acordei e peguei no crochê. Aí depois, mais tarde, fui preparar um cuscuz, fui preparar um café. Aí depois eu crochetei de novo. Gravei mais um pedaço de um vídeo. Aí à noite eu fui fazer janta. Então, gente, tudo isso toma muito tempo da gente, né? Essas pausas são pausas grandes. Fui fazer janta, fui fazer suco. Aí nós fomos jantar em família, conversar. Aí depois fui descansar de novo, né? Mais umas meia hora, ou até mais de meia hora, porque eu não dormi, mas fiquei mexendo no Instagram. Fiquei respondendo clientes. Clientes mandaram mensagem ontem, eu fui responder elas. Então, assim, não é só sentada crochetando, né? Então, tem hora que você fala assim, eu trabalho 10 horas por dia, eu vou fazer 20 suplá nessas 10 horas. Não vai. Eu não vou falar de mim, né? Eu não vou falar de uma pessoa que crocheta bem mais rápido que eu não, né, gente? Porque eu não sei. Vou falar da minha realidade. Eu trabalho 10 horas por dia com crochê. Sentada crochetando são 10 horas. Não são, gente. Pra mim, na minha realidade, não é 10 horas crochetadas, não. Se fosse assim, em 10 horas eu fazia quantos suplá? Quase 20 suplá. E não é a minha realidade, eu não consigo fazer mais de 13 suplá no dia. Então, assim, bora trabalhar com realidade, né? Igual eu tô falando com vocês, eu vou falar da minha realidade, que eu levo
35 a 40 minutos para fazer um suplá desse. A Aninha Crochê Redex, ela fez lá junto com nós no vídeo, ela gastou 25 minutos para fazer um suplá. E ela ainda arrematou. Então, assim, não é comparando, né, eu com a Aninha, não. Eu tô me inspirando nela e colocando esse valor. Só que eu sei que a minha realidade é um pouco diferente. Ela paga mais em conta no barbante lá e ela é mais rápida na produção, né? A Aninha não tem filho, ela tem uma loja, né, que requer muito dela, isso eu sei, né? Mas é diferente a rotina de uma para outra, né? A rotina minha é diferente dela, a rotina minha é diferente da rotina da guria, né? A guria falou que tá com o tio dela lá, agora ela tá cuidando do tio dela. Ela não tá nem gravando tanto vídeo, porque o tempo dela agora tá restrito. Então, assim, gente, rotinas e rotinas. Totalmente diferente. Então, quando a gente vem aqui, a gente vem para inspirar para vocês, para falar, para inspirar, né? Trazer uma inspiração para vocês. Mas vocês têm que ver, são realidades diferentes. Dá para você vender o suplá a R$10? Ok. Não dá? Vende a 13. Vende a 13, faz igual eu, vende a R$13. Vende a R$15. Vai, tá barato? Demais da conta. Tá com preço super acessível. Nossos clientes e amigas vão amar, né? Olha pra você ver. Um suplá desse aqui que eu venderia a R$20, vamos supor que eu venderia lá a 15, né? Que eu coloquei a promoção assim de vender a 15, vamos supor. Se fosse antes. Então aqui daria, ó, 30, 60, 90. Daria R$90. Eu tô vendendo de quanto? R$79,99. Eu tô vendendo a R$80. Então já tá na promoção, entendeu? Aqui no YouTube, se as meninas for comprar, eu vou deixar R$10, porque ainda tem um frete, né? Então já é uma ajuda que eu vou dar no frete. Então quem quiser comprar comigo, meu Instagram é Ariclênia Paulino Artesã. Já aproveita, vai lá e me segue, tá? Ariclênia Paulino Artesã, tem a fotinha minha lá. A mesma fotinha do WhatsApp. E o WhatsApp também eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você queira me chamar pelo WhatsApp para ver o frete, né? Eu envio pelo Super Frete, o valor dá até 80% de desconto no frete, então é super acessível. E você vai conseguir revender aí, né, o valor que você, né, gente, R$25, tá ótimo. Se você conseguir vender um suplá desse aqui a R$25, tá ótimo. Olha que combinação linda, gente. Perfeito. Maravilhoso. E a nossa cliente não tem que saber que foi feito por sobrinhas, pedacinhos de amor. E mesmo se eu for abrir barbante, abrir cone, não tem problema nenhum. Eu vou abrir cone e vou vender a R$13 cada. É 13 e pouco, né, gente? Dá R$79,99. E tá com preço maravilhoso. Então, assim, eu queria trazer esse ponto pra vocês. Então, eu venderei a esses dois valores. Na verdade, serão 3 valores. Por que 3 valores? Porque se for cartão, é outro valor, né? Se for à vista, é R$79,99. Se for cartão, vai ser R$88, né? 88, 89, se for cartão. E se for aqui no YouTube, R$10 cada, né? Então, se for no YouTube, aqui eu tenho R$60 confeccionados, tá? Aí, então, vai ser R$60 mais o frete, tá bom? Então, vai ser R$60 mais o frete, o envio é pelo Super Frete. A cliente que paga o frete, tá? E quando você for comprar, tem que fazer o pagamento, paga o valor do suplá, né, R$60. Eu faço a cotação de frete, você paga o frete, e eu envio no próximo dia útil para sua região. Então, chega rapidinho, gente, rapidinho, vai chegar na sua casa aí, no conforto da sua casa. E agora nós estamos indo para o final do ano, que é uma época que vende bem suplá. Vende bem mesa aposta, né? É a época que eu mais vendo suplá, é essa época agora, gente, que nós estamos caminhando para setembro, né? Aliás, setembro, outubro, novembro, dezembro é a época que eu mais vendo suplá aqui na minha região. E você, coloca aí pra mim. Você vende muito suplá? Não vende? É a sua realidade? Você consegue fazer com esse valor ou não? Se não, gente, tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. São realidades. Tem meninas que pagam R$40 no quilo do barbante, R$60. Então, não tem como, não é viável, né? Então, se você também tem dificuldade de precificar o seu trabalho, igual eu recebo muito esse tipo de pergunta no WhatsApp, no Instagram, não tem como eu precificar o seu trabalho. Mas entra lá no ChatGPT, vai lá no Gemini e coloca lá na barrinha lá as informações, né? Mas você tem que dar várias informações, igual eu falei, peso, medida, o tempo que você leva para fazer. Então, faz uma peça primeiro, pesa ela, cronômetra, liga o cronômetro do seu celular. Lá no despertadorzinho tem uma opção de cronômetro. Liga o cronômetro, vê o tempo que você leva para fazer um suplá desse, calcula. Aí coloca tudo lá, explica tudo, não tenha preguiça não. Dê todas as informações. Porque quanto mais informação você dá lá para a inteligência artificial, né, o ChatGPT, o Gemini, mais ele vai te ajudar a precificar o seu trabalho. E você vai acabar aqui estudando aquilo ali e aprendendo. Porque o crochê não é só crochetar.
Nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que evoluir. Evoluir como profissional, evoluir como artesã, evoluir como pessoa. Evoluir como vendedora, porque nós somos vendedoras, tá bom? Então, gostou desse vídeo, chegou até o final, sabe que tem código, né? Todo final de vídeo tem um código. Também vou pedir pra ripar, esse vídeo vai no início de semana, então tem uns ripadas zeradas aí, né? Deixa um ripar nesse vídeo que ajuda muito a alavancar ele. E o código de hoje vai ser o quê? Deixa eu pensar no código aqui. Precificação. Porque eu falei muito sobre precificação, né? Então, coloca pra mim precificação, que eu vou saber que você chegou até o final. É Rosa do Salão Raiz, gostou desse vídeo e vai ter te ajudado. Tá? Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem todas com Deus. Beijo, beijo.